Mais um destaque: Flávio Bolsonaro reagiu às acusações do governo Lula sobre traição à pátria e afirmou que a única soberania que ele pretende acabar é a das facções criminosas. Ele concedeu uma entrevista ao jornal O Tempo, de Minas Gerais, nesta quarta-feira. O senador acusou o petista de ter simpatia pelo Comando Vermelho e pelo PCC, ressaltando que sua aproximação com os Estados Unidos para discutir o combate ao crime não representa uma ameaça ao Brasil. Segundo Flávio, é preciso que o governo também reconheça as facções como terroristas, pois já está na hora de pensar na soberania do povo brasileiro e parar de pensar na soberania dos traficantes e dos criminosos. Você, Dávila, o que achou dessas falas de Flávio Bolsonaro, essa reflexão a respeito de como pensa ou como se coloca o governo e o presidente da República? Você acha que Flávio Bolsonaro, nesses encontros que ele teve nos Estados Unidos, principalmente com Donald Trump, e a possível defesa que ele fez sobre essa mudança de classificação, isso por si só foi um atentado à soberania, Dávila? Atentado à soberania é deixar o crime organizado transformar o Brasil no narco-estado. Isso sim é atentado à soberania. Canhato, vamos ao que é positivo na fala de Flávio e o que falta, que para mim é o mais importante. É positivo um pré-candidato à presidência da República reconhecer este domínio, tamanho do crime organizado da sociedade brasileira, que aterroriza a sociedade brasileira, e usar até a sua influência e ligação com o governo americano para avançar essa história de classificar uma organização criminosa como o PCC, o Comando Vermelho, em organizações terroristas. Nós já dissemos aqui que essa nomenclatura, se é máfia ou terrorismo, não importa. O que importa é a consequência disso. A consequência disso é que haverá mais cooperação internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, justamente para desmantelar a rede do crime organizado na movimentação financeira, lavagem de dinheiro e também a questão da distribuição de drogas. Ou seja, vai enfraquecer a perna do crime organizado em duas áreas fundamentais: combate à droga e combate à movimentação ilegal financeira. Então esse é o ponto positivo. Então até aí estamos ok. Mas o que faltou na entrevista e o que falta nos candidatos? O Mota não acha que tem que discutir proposta em campanha? Eu acho que tem que discutir proposta sim. O que falta é, tá bom, como é que nós vamos recuperar a soberania do Estado brasileiro, que hoje está comprometida pelo crime organizado? O que você vai fazer? Não, nós vamos aprovar essa lei antimáfia, não, nós vamos tomar essa atitude, não, nós vamos criar presídio de segurança máxima para colocar todos os faccionados, não, nós vamos fazer um fast track na justiça aqui para julgar rapidamente líderes facciosos, não, nós vamos estabelecer prisão perpétua para líderes facciosos. É isso que a gente tem que escutar. E essa história de que eleição não se discute proposta, não, eleições são vencidas em propostas, inclusive parte do empresariado acabou apoiando Jair Bolsonaro na eleição justamente porque Paulo Guedes era a âncora que dizia que ia abrir a economia, que ia fazer as reformas que o Brasil precisava. Mesmo Lula, na primeira eleição em 2002, foi a tal da carta ao povo brasileiro que fez com que houvesse ali uma conversão de determinados empresários apoiando a candidatura, achando que não ia acontecer nada demais. Então, assim, é óbvio que propostas são importantes, ainda mais propostas para combate ao crime organizado. Então, tá bom, é isso aí, o diagnóstico está correto. E aí? E a ação? Porque isso vai mostrar para o eleitor que o pré-candidato está levando a sério a guerra que o Estado brasileiro terá de fazer contra essas organizações criminosas para recuperar a soberania perdida justamente por políticas erradas, por ideias erradas que os governos de esquerda dominaram o país nos últimos 20 anos. Pois é, a partir da decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos, né, Mota, isso volta ao centro das discussões e me parece que é preciso organizar direito quais serão as próximas ações e talvez as discussões durante a campanha devem ditar quais devem ser os desafios para o governo e para os próximos governantes. O que você queria trazer sobre o que é mais importante quando a gente fala de enfrentamento ao crime organizado, aos grupos terroristas, o que é preciso considerar a partir de 2027?
Eu vou responder e eu espero que tenha alguém da campanha do Flávio assistindo esse programa. Mas antes eu quero endereçar aqui o comentário do Dávila. Não sou eu que diz isso, são os especialistas em campanhas eleitorais. Nenhum eleitor compara a proposta do candidato para segurança, saúde, habitação, transporte, meio ambiente, emissão de moeda com as propostas dos outros candidatos. Ninguém faz isso. O candidato toma a sua decisão baseado em alguns elementos, como, por exemplo, a aparência do candidato. É verdade, uma frase que o candidato disse que a pessoa gostou muito, ou 2 ou 3 ideias que o candidato colocou na mesa. Não são projetos detalhados. E eu acho que não tem ideia mais poderosa nesse momento no Brasil do que dizer que lugar de bandido é na cadeia. E eu acredito, sim, não para a campanha, mas para o poder, que a direita precisa ter um plano, e eu sugiro, um plano nacional de emergência de combate ao crime. É preciso colocar a polícia na rua, a polícia de todos os estados, durante 90 dias, durante 120 dias, toda a polícia na rua, para tirar os bandidos da rua, com o objetivo de trazer de volta a sensação de segurança e cumprir as dezenas de milhares de mandados de prisão que existem no Brasil pendentes. A segunda ação é retomar o controle dos presídios, que hoje está na mão das facções, e começar um projeto emergencial de construção de 1 milhão de vagas. Antes que alguém diga que não há dinheiro para isso, eu digo que a estimativa da construção dessas vagas é de que elas vão custar menos do que o governo já injetou até agora na construção da refinaria Abreu e Lima, em uma única refinaria, que ainda não ficou pronta. A terceira perna desse plano de emergência é um pacote de endurecimento da legislação penal e de execução penal. Então, é preciso colocar a polícia na rua e os bandidos na cadeia, como fez Rudolph Giuliani em Nova York. Vamos liberar as comunidades que estão hoje sob a ditadura do tráfico de drogas. É preciso acabar com a progressão de regime, acabar com a audiência de custódia, com as visitas íntimas, acabar com o auxílio reclusão, também conhecido como bolsa presidiário. É preciso reduzir a maioridade penal e fazer um esforço político para retirar o marxismo do sistema de justiça criminal. É inconcebível que os nossos bacharéis em direito, no primeiro semestre da faculdade, recebam como leitura obrigatória o livro Vigiar e Punir, do marxista Michel Foucault. Essa é a única causa que o próximo presidente da República precisa abraçar. Se ele esquecer todas as outras causas, mas colocar o seu foco e a sua energia em tornar o Brasil de novo um país onde a gente pode ir na esquina sem medo de levar um revólver na cara, se ele fizer só isso, vai ser uma revolução nesse país. Aí a análise dos nossos comentaristas para as reflexões feitas por Flávio Bolsonaro em uma entrevista que ele concedeu a um veículo de Minas Gerais. Você, Bruno Musa, naturalmente é preciso considerar a maneira como o Flávio tem tratado das acusações que ele recebe do governo. Agora, você não acha que as falas do presidente da República em relação a Flávio Bolsonaro, de que ele seria um traidor por ter articulado junto a Donald Trump e ao staff do presidente a mudança de classificação, isso na verdade se volta contra o próprio governo, porque a população pensa, poxa, mas qual é o problema em classificar as facções criminosas em grupos terroristas? O que eu vejo é que as pessoas apoiam essa medida. Eles não veem cabimento nenhum nessa defesa que é feita pelo presidente. E espero que cada vez mais pessoas vejam dessa forma, vejam esse pragmatismo, né? Porque
de fato, uma boa parte da população está cansada disso tudo que foi colocado já pelos meus colegas e todas as soluções propostas aqui pelo Mota, que pareceriam óbvias em um país normal, que basicamente é centralizada em retire esses criminosos de dentro do convívio da sociedade e os mantenha dentro das prisões. E que eles não sejam ali dentro selecionados ou separados por facção, porque assim isso intensifica todo esse processo. Linha dura com criminosos, eles foram linha duras aqui fora na sociedade, muitos de nós que somos vítimas, alguns não têm sequer chance de uma segunda vida, então linha dura, ponto final. Consequentemente, a população brasileira está cansada porque vem crescendo o nível de roubos, de violência que a gente vê ao longo da cidade. E antes era, talvez, para uma classe mais alta. Isso começou a descer e agora você ouve relatos cada vez mais diários e constantes de pessoas que são assaltadas dentro dos ônibus. Ou seja, pessoa de origem mais pobre, de uma classe social mais baixa, que sai para trabalhar e sofre um assalto, um furto dentro do ônibus, perdendo ali o seu celular, que muitas vezes está dividindo em 24 vezes, porque não consegue pagar mais do que isso. Então, a população brasileira ela não aguenta mais. Mas, infelizmente, você ainda vê algumas pessoas que acabam comprando essa ideia de soberania, e pessoas, inclusive, que têm condição de estudo, que têm condição de senso crítico, ou deveria ter, ou pareceria ter, mas que no fundo parece que não há. Qual seria a consequência inevitável de classificação delas como facções criminosas e terroristas, que de fato são? Não, no meu entender, não vai mudar absolutamente nada no dia a dia das pessoas. Se isso acabar tendo como consequências mais sérias a esses faccionados terroristas, ótimo. Afinal de contas, o Estado foi leniente, foi conivente com o crescimento dessas facções em que eles tomam para si determinados territórios onde a polícia não entra, o Estado não entra, e eles se tornam ali chefes e fazem a população reféns, além de ter que pagar todos os impostos de um governo perdulário que gasta muito mais do que arrecada. Ele ainda tem que pagar os impostos para sobreviver dentro ali daquela região onde ele mora, que é comandada pelo crime organizado. Não é à toa que, quando teve aquela operação no Rio de Janeiro, mais de 80% dos moradores das favelas apoiaram o que estava acontecendo. O brasileiro está cansado, o brasileiro de bem está cansado. Então, eu acho que esse discurso do Lula, ele realmente cada vez atinge menos pessoas. Não é à toa que essa criminalidade é um dos temas que mais estarão no dia a dia dentro dessa campanha. E aí me parece que é o que sobrou a ele. Veja, ele tem um amplo histórico de defesa da criminalidade. O seu partido, ele não apenas apoiou, como fez parte dos grandes escândalos de corrupção ao longo dos últimos 20 anos aqui no Brasil. A economia está começando a dar sinais importantes de sinalização de queda. Alto nível de endividamento das empresas, do Estado, das famílias, como falaremos aqui, empresas estatais dando recordes de prejuízo. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, e uma inflação assolando principalmente as classes mais pobres no campo da alimentação. O que sobrou a ele é esse discurso raivoso, esse discurso que fala para cada vez mais a sua própria bolha. E a sua própria bolha vem diminuindo. Uma vez que aqueles petistas raízes ali, aqueles estão dados, um percentual dado. Mas aquelas pessoas que, ao longo dos últimos anos, acreditaram nessas coisas absurdas que o presidente vem falando, e agora cada vez mais raivoso, começa a perceber que foi uma grande mentira e que não querem ser dominados pelo crime. O Brasil está cansado, Caniato. Pois é, há vários levantamentos, inclusive tem um muito interessante em relação à classificação de facções criminosas como terroristas. Pesquisa que foi feita pela Atlas. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados e os detalhes, mas é impressionante a percepção do público, né, da população brasileira em relação ao desempenho do governo federal na área de segurança pública e no combate ao crime organizado. Daqui a pouco a gente vai trazer os números